Eu me chamo Paulo Davi e você está no meu canal. Estamos lendo e comentando sobre o Sermão do Monte. Já estamos no capítulo 6. Hoje, nesse último dia do ano de 2023, queremos falar de um assunto muito importante para a vida espiritual do cristão, que é a oração. Óbvio que Jesus tratou disso no Sermão do Monte também. E nós vamos falar em dois encontros. Na primeira parte, que é Mateus 6, de 5 a 8, Jesus vai falar sobre como não deve ser a oração, o que a oração não é. E Jesus vai falar sobre isso justamente porque no tempo dele, a religião havia substituído as formas, as aparências, e colocado no lugar, substituído a vida com Deus, né? Que é o grande propósito da oração. A oração é o nosso encontro com Deus. A oração é quando nós falamos, abrimos o nosso coração e ouvimos Deus falar. A oração é um diálogo, faz parte de um relacionamento vivo que só verdadeiros cristãos têm. Alguém já disse que só um verdadeiro cristão tem uma vida de oração em secreto. E é sobre justamente isso que Jesus começa a tratar. Ele mostra aqui, vamos ler, capítulo 6, verso 5. E quando orardes, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. No nosso encontro passado, falei um pouco sobre isso, né? Diferença de servir a Deus e de ser visto pelos homens, né? O servir e o ser visto. Tudo na vida de um religioso que realmente não conhece a Deus, mas segue uma religião, confia naquela religião, acredita que a religião vai salvá-lo. Isso inclui também o cristianismo. É possível, né, estar no cristianismo e ser um religioso. Claro, porque a religião não é só as outras, não somos apenas os outros que são religiosos, né? Geralmente você vê muito pregadores falar, nós não estamos pregando religião, né? Mas na verdade estão, muitas vezes, na maioria das vezes estão, porque Jesus Cristo não é suficiente. Jesus como pastor não é suficiente. O Espírito Santo guiando as pessoas não é suficiente. O Espírito Santo ensinando a palavra de Deus através das Escrituras não é suficiente. A pessoa precisa se engajar, pertencer a uma organização religiosa, com liderança humana, com obediência, com submissão, com cobertura espiritual, com regras. E isso é religião. E as pessoas muitas vezes mentem, né? Muitos pregadores mentem quando diz para as pessoas que não estão pregando religião. Se não estivesse pregando religião, Jesus seria suficiente, mas não é. Ele sempre tem, você aceitou Jesus, mas, porém, você tem que, e aí vai. E o religioso, muitas vezes, ele se converte a uma religião, ainda que muitas vezes ele vai na frente, aceitar apelo, né? Às vezes tem apelo para aceitar Jesus, mas na verdade ele está aceitando o Jesus, mas é o Jesus da religião. Esse Jesus que ele está aceitando implica numa série de obrigações, regras, e muitas vezes essas pessoas ou nunca chegam realmente a se converter, converte apenas para o cristianismo, mas não se converte a Cristo, não há uma mudança de mente, de coração. E a partir do momento que alguém se engaja no sistema religioso, tudo que ele vai fazer é um sistema de aparência. Isso inclui também a oração, né? E por isso Jesus está dizendo isso. Ele está falando justamente pensando naqueles religiosos daquela época. Olha o que ele diz: e quando orar, não seja como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas, né? Sinagoga seria os templos hoje, né? Religiosos. Era o templo, era o lugar de reunião dos judeus, e hoje é o lugar de reunião de muitos daqueles que acreditam ser cristãos, né? E nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Ou seja, o religioso ele é movido, ele é motivado sempre por esse sentimento.
se apresentar a uma plateia, né? Ele gosta de cantar louvores a uma plateia. Dificilmente ele entra no quarto e louva o Senhor, só ele Deus. Ele gosta de plateia, ele é movido a amém, a glória a Deus, a aleluia. Muitos pregadores também, né? Eles gostam de plateia. Inclusive tem pregadores, se a plateia não for grande, não for um número que ele considera elevado, ele não fala, não vai, né? Porque ele é movido por améns, glória a Deus, aleluia. O que alegra o ego dele é ser visto pelos homens, ser considerado pelos homens. E aqui fala, né, os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. É isso que eles gostam. E a gente vê isso muito na religião. Os cultos religiosos hoje são assim, né? São shows, na verdade, são um grupo dos mais importantes que se sentam em cadeiras elevadas, né, para serem vistos, né? Coisa que Jesus também condenou, mas eles fazem, ou seja, eles investem naquilo que Jesus condenou, e sempre com oportunidade para cantores se exibirem e tudo mais, né? Sempre com essa intenção de serem glorificados pelos homens. Mas aí Jesus diz, mas tu quando orares, verso 6, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Olha o que Jesus fala, né? A oração não é para a gente ser visto pelos homens. A oração não é para impressionar os homens. A oração é o nosso contato pessoal, íntimo, entre nós e Deus. Ele fala, entra no teu aposento, mas entra em algum lugar, vá para algum lugar, onde só esteja você e Deus. Pode ser seu quarto, pode ser um lugar distante, pode ser qualquer lugar. Jesus subia no monte para orar, qualquer lugar onde você esteja, somente você e Deus. E ali teu pai que vê secretamente te recompensará. E a recompensa da oração é ouvir a Deus falar, né? Ouvir Deus falar. E aqui ele vai falar sobre isso. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, como aqueles que não conhecem a Deus, que pensam que por muito falar será ouvido. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais antes de lhe pedirdes. Esse versículo aqui, versículo 8, ele chama a nossa atenção. Pois vosso Pai sabe do que necessitais antes de lhe pedirdes. Ou seja, nós não oramos para que Deus saiba aquilo que nós necessitamos. Nós oramos para conversar com Deus sobre aquilo que nós sentimos que necessitamos. E esse é um ponto para mim dos mais importantes sobre oração. Oração não é converter a Deus aos meus desejos. Oração não é torcer o braço de Deus. Não é uma insistência irracional. Para que Deus faça o que a gente quer. Aqui diz que Deus sabe o que nós necessitamos. E Ele sabe também o que nós queremos. E há uma diferença entre o que nós queremos e o que nós realmente necessitamos. E se nós conhecemos a Deus, nós sabemos que quando nós entramos naquele lugar secreto, quando nós vamos para aquele lugar secreto, orar, é porque nós queremos abrir o nosso coração com Deus, dizer para Ele o que nós acreditamos que necessitamos.
e confiamos que se realmente necessitamos, Deus irá nos atender. Confiamos que aquilo que nós estamos pedindo a Deus, se realmente é uma necessidade, se é algo que Deus já tem colocado no nosso coração, porque é assim que funciona. Às vezes Deus coloca no nosso coração, né, um peso, às vezes por nós mesmos, às vezes por nossos familiares, amigos ou pessoas necessitadas. E quando nós vamos orar, nós abrimos isso e entregamos a Deus aquilo que nós entendemos que é a necessidade nossa, da nossa família, dos nossos amigos, das pessoas que estão passando por dificuldade. E o que nós esperamos com isso? Que Deus fale ao nosso coração, que Deus traga luz ao nosso coração, para que nós compreendamos se realmente é uma necessidade ou se é apenas algo que nós queremos. Por isso que esse versículo fala isso, que não é porque nós repetimos muitas vezes, não é porque nós insistimos, né, numa determinada coisa, mas quem conhece a Deus sabe que Deus sabe do que nós necessitamos, do que aquela pessoa pelo qual nós estamos orando necessita. Deus tem planos, Deus tem um plano bom para cada vida. Às vezes nós achamos que aquilo que nós estamos pedindo é uma necessidade no nosso entendimento, porque muitas vezes nosso entendimento não é o entendimento de Deus, e é por isso que nós oramos. A oração não é para falar para Deus o que Ele não sabe, porque Ele sabe tudo. Não é para convencer a Deus a fazer a nossa vontade, mas a oração é quando nós abrimos o nosso coração, expomos aquilo que nós estamos entendendo, aquilo que nós estamos sentindo, e alinhamos nossa mente e o nosso coração, a mente e o coração de Deus. É para isso que nós oramos, né? Muitas pessoas me perguntam, por que nós temos que orar, sendo que Deus sabe todas as coisas? Deus sabe as nossas necessidades, Deus sabe o que nós vamos pedir antes de nós pedirmos. É claro que Deus sabe. O problema não é Deus, o problema somos nós, né? O problema é que nós, muitas vezes, temos um entendimento que não está correto. Aquilo que nós pensamos não é o que Deus pensa, aquilo que nós sentimos não é o que Deus sente. Às vezes é. Mas não importa se o que você está pedindo, sentindo, achando que necessita, ou orando por alguém, se for a vontade de Deus, Deus vai falar conosco. Deus vai colocar fé no nosso coração, Deus vai dar uma certeza que Ele vai operar conforme o que nós estamos pedindo. Mas se caso o que nós estamos pedindo, ou o que achamos que a necessidade não seja, se nós tiramos um tempo a sós com Deus e deixamos Deus falar, Deus vai trabalhando no nosso coração, e Deus vai fazer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. A oração não é nem para se mostrar aos homens, não é algo que nós fazemos para falar aos homens, para mostrar o que nós entendemos, não é para pregar para os homens, não é para ser visto, nem para ser glorificado, e nem é também para convencer Deus a fazer o que nós queremos. A oração é para que nós conheçamos a vontade de Deus. Você lembra, Jesus curava muitos enfermos, Jesus curou enfermos, libertou pessoas possessas por espíritos, ressuscitou mortos. E não porque Deus tinha feito um compromisso de que o que Jesus mandasse fazer aconteceria. A coisa não funciona assim. Jesus gastava horas. Enquanto outros estavam dormindo, Jesus estava orando. Para quê? Para entender a mente de Deus. Lembra que Jesus estava aqui como homem, ele havia feito homem. E ele precisava dessa comunhão com o Pai, para saber quem o Pai iria curar,
quem o Pai